Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje nós queremos efetivamente repensar com você sobre um tema que atinge a todos nós em qualquer momento da nossa vida, a dor. Seja ela física, moral, espiritual, psicológica, enfim. A dor, quando nos atinge, nós queremos um alívio para isso. E quem está aqui para nos dar orientações sobre esse tema é Guaraci de Lima Silveira, e ele nos traz o livro que tem como título Entre a Dor e a Luz. Seja muito bem-vindo, Guaraci. Muito obrigado, Marizilda. Muito obrigado aos espectadores, aos telespectadores da TV Mundo Maior. E é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui. Para nós também. Bom, geralmente quando o convidado vem ao nosso programa pela primeira vez, ele fala um pouquinho de si, assim, né? Como que foi o seu trajeto? Assim, não precisa... curto, né? Mas Sei. como foi o seu trajeto até esse momento agora, né? Na divulgação da doutrina, na divulgação dos seus livros, enfim, das palestras. Como que foi essa sua trajetória, né? A minha vida está ligada a duas coisas fundamentais. Certo. Mediunidade e arte. Certo. Então, eu comecei com a mediunidade, a exercer mediunidade, por incrível que pareça, aos 6 anos de idade, quando eu conversei com o meu mentor. Certo. Ele me apareceu, nós conversamos, ele me deu umas diretrizes dessa encarnação, me lembrando, né? E depois, mais tarde, eu fui fazer teatro. Certo. Mas já escrevia algumas coisas, já fazia tá. discurso para os prefeitos lá da minha terra, enfim, já sempre ligado à literatura. Aos 9 anos eu comecei a escrever um livro, assim que a minha mãe desencarnou, eu comecei a escrever um livro e tudo, mas não foi em frente. E depois trabalhei no teatro muito tempo, muitos anos, viajando muito, fazendo peças para empresas, depois o teatro espírita, peça infantil, até que um dia me disseram, agora chegou a vez dos livros. E Certo. foi uma alegria, porque em 99 eu lancei um livro que eu não sabia nunca fazer poesia, nem imaginava como se fazia uma poesia, e me foi informado que eu faria poemas. Então fizemos o livro Navegador Racional, ele foi lançado em março de 99, se esgotou um pouco tempo, em um ano, não tinha mais o livro, e agora nós relançamos. E daí, a partir de 2009 para cá, eu comecei a escrever mais acentuadamente, mas cumpri com isso o trabalho formal de uma grande empresa, que é a Telemig, né, de Minas Gerais, a Telecomunicações de Minas Gerais na época, e criando filhos, criando família, né, mas sempre ligado à arte, ao teatro, e de alguma maneira também ao rádio, porque eu faço programas de rádio, lá em Juiz de Fora, tem a Rádio Evoluir, que é da FEAC. Então, nós temos alguns programas lá que a gente participa dos programas. E hoje estou muito ligado ao livro e às palestras. Certo. Então, o livro, ele para mim hoje, foi uma surpresa. E hoje é um trabalho que eu amo fazer. Mas a família sua é espírita, não? Olha, a minha mãe era uma médium ostensiva, mas você imagina o que era ser médium na década de 50, numa cidade muito pequenininha no interior de Minas. Então, ela sofreu muito com isso, e aqueles tratamentos de choque elétrico, e aquela coisa triste, e acabou que eu não tive com ela assim, uma iniciação espírita, mas tive a convivência com a mediunidade. Certo. E meu pai também, ele era esotérico, né, e meio espírita, então a biblioteca dele se encontrava livros esotéricos e espíritas. Certo. E foi lá que eu li, a primeira vez, o Dor Supremo, do Victor Hugo, nunca esqueci isso. E daí eu comecei assim, a gostar daquilo, passou a adolescência, até que um dia nós então entramos no centro espírita lá em Juiz de Fora e eu disse para Jesus, olha, Senhor, cheguei aqui, vou ficar aqui. Muito bom. E já quase 40 anos que isso aconteceu. Muito bom. Agora, e esse livro, Entre a Dor e a Luz, né? Como ele começou a ser elaborado? Olha, mas quando nós vamos fazer uma palestra, a gente sempre pensa num tema. Por exemplo, quando nós vamos fazer para um centro que você está sempre fazendo palestras lá, então pensei, que tema que eu vou fazer? Então me veio a ideia de falar sobre essa questão da dor. Mas como que eu ia falar sobre a dor? Então eu tinha que ter uma orientação. Até que eu tive uma orientação. Olha, a dor tem 7 ações para ser erradicada da pessoa. Então, vamos estudar as 7. Então, eu fui orientado nas 7 ações. Quando terminei, falei assim, agora você vai buscar um estudo com o Dr. Bezerra de Menezes, que está no livro Grilhões Partidos, e que ele vai falar as causas gerais das enfermidades.
Então, nós buscamos naquele livro, encontramos, não foi tão difícil, e juntamos, então, as causas das enfermidades com as ações para a cura real. Depois, a Vânia, que é o espírito que estava me assessorando, então ela me disse assim, agora, vamos falar depois de curado, para a pessoa não voltar a errar. Né? Aquilo que Jesus dizia, né? Vai, não volte a pecar para que não te ocorra o pior. Então, ela me passou essa parte. Então, isso tudo condensou e eu comecei a fazer a palestra. E o Orson, aqui da Mitos, né, que é nosso amigo aqui também, o Orson, então, assistindo uma palestra dessa em São José dos Campos, ele falou assim, olha, vamos fazer o livro, vamos fazer um livro de bolso. Eu falei, vamos. Quando eu mandei para ele os textos já prontinhos, arrumados, ele falou assim, não, vamos fazer o livro mesmo. Né? Eu falei assim, nossa, pede o Espírito para te ajudar. Aí eu falei com a Vânia, eu nunca psicografo nos domingos, nunca, porque o domingo eu fico com meu filho pequeno, né? E foi no domingo que começou. E foi impressionante a história que ela contou dela. E daí surgiu o livro. Então, é um livro que não é inteiramente psicografado, é uma parte que é psicografado, é isso que eu entendi? Não, é psicografado. Assim, mas tem uma parte que foi diretamente na psicografia. A outra foi uma intuição, ela foi me intuindo para montar o texto. Quando eu fiz o livro, eu já fazia palestra sobre o tema. Então, mas você juntou também uma parte do seu estudo, da sua pesquisa. Também. Tudo intuído. Depois ela foi me intuindo. Sim. Como se fosse uma palestra só. Aí depois é que surgiu o livro. Então, ela até fala isso no livro. Quando ela fez a primeira parte do livro, aí ela falou assim, agora nós vamos usar o que já existe de estudos disponíveis, enfim. Né? Certo. E daí montou o livro. Montou. Interessante, porque é dividido em 4 partes, você falou. 4 partes, É fácil de ler. Você pode ler seguidamente, né, para saber todo o conteúdo. Você pode procurar só aquilo que te interessa. Né? Então, é uma forma muito boa de você poder estudar o livro, usá-lo. É um livro que tem que ter sempre, né? Porque não é só para você ler e conhecer, é para você estudar o livro e usá-lo no seu dia a dia, né? Muita gente presenteia também as pessoas que estão com problemas sérios, de enfermidade, me pedem. De vez em quando eu recebo ligação, traz isso aqui para mim, ou então me pede indicação de encontrá-los, né? Então, a primeira parte dele, ela vai ajudar os terapeutas, ela vai falar para os terapeutas. Então, nós vamos falar isso no segundo bloco, no segundo tá bloco. certo? Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos conversando um pouquinho mais com o Guaraci sobre esse livro Entre a Dor e a Luz. Até já.